Olá, olá! Vamos falar agora do novo formato do termo de compromisso de estágio, que foi uma mudança ótima, uma mudança muito boa que nós tivemos aí aplicado nesse semestre. Então, para você entender qual é o novo formato e o que você precisa fazer, a primeira coisa é reúna as informações do local onde você vai fazer o estágio para que você possa preencher o local dentro da sua plataforma. Então já tira um print aí dessas informações que estão aí, ó, que você vai precisar de tudo isso antes de iniciar o preenchimento do seu termo de compromisso de estágio. O termo de compromisso de estágio é o documento obrigatório que você só pode fazer o estágio estando com esse documento assinado. E essa assinatura vai ser feita como? De forma digital. Você vai preencher os dados, esses dados vão ser, esse contrato vai ser enviado para Cruzeiro assinar, vai ser enviado para o seu supervisor de estágio assinar e vai ser enviado para o seu e-mail para você assinar. Estando tudo assinado, você recebe o documento preenchido, o documento assinado por todos. Você pega ele e envia lá no Blackboard. Então, agora eu vou ensinar como fazer a solicitação do termo de compromisso de estágio. Você vai abrir a sua área do aluno, vai clicar em CA Online. Eu já estou aqui dentro do processo, porque para adiantar um pouquinho no vídeo, então você clica CA Online e vai clicar aqui, ó, solicitação de termo de estágio. Clicou nesse item solicitação de termo de estágio, vai abrir essa janela que está aparecendo aqui para você. Nessa janela tem algumas instruções que é bem importante você ler para você entender as regras, ok? E também você já está em mãos aqueles documentos que eu passei para você. Aqui fala contrato de estágio. Contrato de estágio você só tem que ter em mãos caso houver um contrato, ok? Se o local onde você vai fazer o seu estágio obrigatório exigir seguir o modelo de contrato dele, aí você precisa ter para você enviar para Cruzeiro. Caso contrário, não precisa ter, é só ter aquelas informações que eu já passei no início do vídeo. Então, você vai iniciar. Quando você iniciar, vai falar para você qual é a sua instituição que você está matriculado, você confirma. Depois vai vir os seus dados. Eu não vou ir para baixo, porque aqui tem os dados do meu aluno que autorizou fazer esse vídeo com a plataforma dele. Se os seus dados estiverem, vai para baixo, ó, aqui nessa barrinha. Se tiver algum dado errado, principalmente o e-mail, que é onde você vai receber o contrato para assinar, você vem editar meus dados. Está tudo ok? Você clica em confirmar. Daí você vai falar se o estágio é obrigatório ou não. Por quê? Porque esse campo ele serve tanto para o estágio obrigatório, que é a matéria regular do seu semestre, quanto para o estágio remunerado. Então, nesse caso, nesse vídeo, estamos falando do estágio obrigatório. Gravei outro vídeo do remunerado. Então, aqui você clica em estágio obrigatório, confirmar. Aqui você vai pôr os dados do local onde você vai fazer o estágio. Se for estágio de licenciaturas, vai ser o nome da escola e informação da escola. Código do INEP. Se for estágio em licenciatura, você terá o código do INEP para pôr aqui. Tem que ter, são 8 números. Se a escola não tiver para passar para você, entra no Google, coloca o CNPJ e pesquisa que você vai localizar. Não pode finalizar com o código errado, que vai ser indeferido o seu contrato, e não pode não por nada. Tem que ser 8 números. Se tiver zero no começo, zero no final, esses zeros têm que aparecer aqui. Você vai pôr os dados da escola, então CNPJ, nome, tudo que eu já tinha colocado lá que você precisava, né? Aqui o e-mail da instituição, telefone da instituição, endereços da instituição onde você vai fazer o estágio. Se o seu estágio for de farmácia, optometria, qualquer estágio que você esteja fazendo, onde você vai fazer o estágio? É isso que você vai por aqui. Se o seu estágio não é na área da educação, você não vai ter código do INEP para pôr. Pode deixar em branco, porque não vai ter. Mas se o seu estágio é na área da educação, vai ter. E aqui o nome do representante da instituição. Se é escola, diretor de escola. Se é empresa, dono da empresa. Ok? E aqui a gente vai para a próxima parte. Aqui aparece supervisor. Esse supervisor, aqui no começo tem o coordenador do seu curso, ó, vou até voltar. Orientador, coordenador do seu curso. Naquele supervisor, você copia isso aqui e cola lá. Se o seu estágio for bacharéis, licenciaturas, porém, se o seu estágio for farmácia, nutrição e serviço social, aqui na informação de supervisor,
Você precisa pôr o supervisor da sua região, ok? Então, lá dentro da sua matéria vai ter a orientação exata. Coordenador é tal, supervisor é tal, dentro da matéria de estágio, em avisos. Se o seu estágio for em nutrição, em serviço social, em farmácia, em enfermagem, ok? Nesses casos, você tem que pôr o supervisor pontuado lá dentro do Blackboard. Todos os outros, você coloca o nome que já está ali, que eu voltei. Você copia, cola aqui. No caso das licenciaturas, a formação acadêmica, professora, professor, ok? E o cargo coordenador, que é o cargo que já está ali. Número de registro, preciso pôr? Não. Os únicos que precisam pôr número de registro são os alunos de farmácia, nutrição, serviço social. É a mesma regra. Aqueles que exigem um supervisor da região, esse registro já vai estar também lá nos seus avisos da disciplina. Você copia e coloca aqui. Do mais é isso. Copia a informação que já está aqui na plataforma. Ó. Supervisor, quem vai ser o supervisor? Pega o nome do coordenador e copia e coloca aqui no campo do supervisor, que esse supervisor, esse primeiro supervisor que aparece é o supervisor da instituição, da universidade. Daí você vai confirmar, você vai pôr o prazo do seu período de estágio. O que eu sempre digo, coloca no período do estágio do início ao fim do semestre. Pronto. Início ao fim do semestre. O semestre começou em fevereiro? Coloca de 2 de fevereiro, vai terminar em junho a 20 de junho. Significa que você vai ter esse período todo para fazer? Não, você vai poder fazer no período que estiver em vigor, é claro, né? Mas esse período é o período do semestre. Então, o seu termo de compromisso de estágio precisa estar datado com o período do semestre. Porque se você demorar um pouquinho mais para começar, ok. Se você demorar um pouquinho mais para terminar, você tem uma gordurinha aí. Então, sempre coloca do começo ao final do semestre. O semestre começa em fevereiro? Coloca dia 2, 3 de fevereiro. O semestre começa em agosto? Coloca dia 2, 3 de agosto. Então, esse termo de compromisso de estágio você sempre vai ter que fazer. E você sempre já pode ir deixando ele pronto, ok? E sempre esteja atento. Coloca data de início, começo do semestre, data de término, final do semestre. Indo aqui um pouco para baixo, tem o horário que você vai observar. No caso desse aluno, ele vai observar das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã. Não vai ter intervalos, ok? Não vou pôr intervalos. E ele vai observar de segunda a sexta-feira. Automaticamente a plataforma deu que foi 4 horas. Se o horário que você colocar for acima de 6 horas, o sistema não vai aceitar. Porque a lei nacional exige que o estagiário faça apenas 6 horas de estágio por dia. Angélica, eu tenho 2 estágios para fazer. Se você for fazer os 2 ao mesmo tempo, você vai ter que pôr 3 horas para cada um. Porque no total tem que ser 6 horas. Ou você faz um, termina, faz o outro. Ok? Total de horas da semana deu 30. No máximo, o aluno, o estagiário, pode fazer 30 horas semanais. No caso desse aluno deu 20, né? No máximo vocês podem fazer 30. Auxílio transporte não se aplica, então não precisa pôr nada, porque é estágio obrigatório e não remunerado. Área de estágio. Qual a área que você vai atuar? Área de observação e de comunicação. Você vai estar na sala de aula observando e se comunicando com os alunos e com os professores. Disciplina. Agora, se for outra área, se for no caso de óptica, por exemplo, qual que vai ser a área do estágio? Uma óptica, ok? Então você tem que ver qual é a sua matéria do estágio e colocar, mas não vai deixar de ser observação e comunicação, a área que você vai estar atuando. Qual a disciplina? Você seleciona aqui, no caso desse aluno tem uma só, no caso dos outros alunos, Angélica, ensino fundamental, o que é? É de primeiro ao quinto ano, ok? Séries iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. E gestão é na parte da direção, então você vai ter que observar a parte da direção da escola. Depois tem o estágio em educação infantil, para o caso das licenciaturas em pedagogia, que se trata dos CMEIs, né? As creches. Agora aqui, ó, logo após a disciplina vai vir as informações do supervisor de estágio. Esse supervisor de estágio é o supervisor do local onde você vai fazer o estágio.
Então, você vai fazer o estágio lá na escola, você já conversou, você já sabe quem é o professor que você vai observar, e esse professor que você vai observar vai ser o seu supervisor de estágio. Então, você vai pôr o nome da pessoa, vai pôr o CPF da pessoa, número de registro não precisa pôr, só se aplica para, novamente, curso de nutrição, enfermagem e serviço social e farmácia, que tem o registro, ok? No caso de licenciaturas, não tem. E e-mail do supervisor. Quero muita atenção, porque esse e-mail do supervisor não pode estar errado, porque é através desse e-mail que a assinatura será realizada. Então, tem três pessoas que vão precisar assinar o seu contrato. Elas são você, o seu supervisor e a instituição. Então, tenha certeza que o e-mail do supervisor está correto para que a assinatura digital seja realizada. A instituição vai mandar o contrato para ele assinar. Qual vai ser o local das atividades? No caso das licenciaturas, sala de aula. No caso de gestão, secretaria, diretoria, né? Não vai ser sala de aula. No caso de óptica optometria, recepção, da óptica. Então, assim, você tem que ver ao que se aplica, ok? Qual é o seu estágio, qual vai ser o local e o setor que você vai estar fazendo o estágio. E aqui, as atividades realizadas. Você tem que preencher o campo de qual atividades você vai realizar. Vou escrever aqui de forma breve. Estarei observando a turma do quarto ano do ensino fundamental 1, acompanhando a turma em todas as atividades propostas pela professora regular e estarei disposto a auxiliar dentro das 150 horas que estarei em sala de aula. Então, é isso, tá bom? Escreve o que você vai fazer, tem que ser preenchido. Eu vou preencher aqui essas duas informações, né, pessoais, e daí eu já volto aqui, só um minutinho. Ok, preencheu tudo, aí você clica em confirmar. Quando você clicar em confirmar, vai vir para essa aba para você adicionar um arquivo. Angélica, é obrigatório adicionar alguma coisa aqui? Não. Para que existe esse campo? Para aqueles casos pontuais em que o contrato é feito ainda de forma física, certo? Que a empresa exige um formato dele. Então, você vai pegar o contrato que você assinou, a empresa assinou, vai digitalizar, precisa estar com todas as informações corretas da instituição e você vai adicionar aqui e escrever o motivo pelo qual você está adicionando. Estou adicionando porque a empresa onde vou fazer o estágio exige que o contrato siga esse modelo e preciso que esse contrato seja assinado. Fez isso, você vai, se precisar, se for o seu caso, você vai anexar e digitar. Não precisa, estágio obrigatório normalmente não precisa. Então é só confirmar. Aí vai aparecer aqui a apólice do seguro, que é obrigatório, todo aluno que vai estar fazendo estágio obrigatório, a instituição precisa ter um seguro. Então a instituição está aqui mostrando para você qual que é a apólice do seguro onde você está segurado, ok? Gerido por agente de integração, o que significa isso? Esse estágio obrigatório está sendo intermediado por uma empresa, um CIE, um PROE, um SEBRAD, qualquer uma dessas que intermediam a contratação de um estagiário? Não, é estágio obrigatório, dificilmente eles estarão, então não. Confirmar. Aqui, estou ciente que todos os dados preenchidos possuem veracidade, estão de acordo com o meu termo de compromisso. Estou ciente que o estágio só é válido durante o período em que o estudante estiver matriculado, então o seu estágio só vai ter validade no período em que você estiver matriculado. Enviou a solicitação? Confirma o envio da solicitação. Você confirma que você quer enviar? Sim, confirma. Vai sair o seu protocolo, você anota esse protocolo, mas também aqui você consegue acompanhar, ó, acompanhamento de solicitação. Enviou tudo, tem todas as informações aqui. Agora a instituição está em análise, ela vai analisar todas as informações que você enviou, certo? E depois vai aparecer aqui como ok. Quando aparecer aqui como
deferido, tudo certinho, você já vai ter assinado, a instituição já vai ter assinado, o local que você vai fazer o estágio já vai ter assinado e vai ter chego para você um e-mail com o documento assinado, certo? Se você tiver anexado alguma coisa, você vai conseguir ver por aqui, e por aqui você consegue acompanhar o que está acontecendo, né? Aqui, o primeiro passo é o estágio solicitado. Então, está em análise, e daí você vai acompanhando aqui todo o processo do pedido que você fez a abertura, ok? Então, o primeiro passo é esse. É assim que você faz a abertura do seu processo do termo de compromisso de estágio, que é obrigatório e tem que ser por esse campo. Estágio obrigatório tem que ser por esse campo. Você começa solicitando o termo de compromisso de estágio e depois você acompanha a sua solicitação. Está tudo ok? Chegou no seu e-mail o seu documento finalizado? Você cata esse documento, entra lá no Blackboard, na sua matéria de estágio e entrega o seu termo de compromisso de estágio. Lembrando que fique atento aos prazos, porque o termo de compromisso de estágio tem que ser entregue antes do prazo final de entregar todas as outras coisas. Então, essa CAA, nesse semestre, você tem que fazer até começo de maio. Se você não fizer, você está reprovado no seu estágio. Então, o termo de compromisso de estágio sempre tem que ser a primeira coisa a ser feita. E os prazos você acompanha dentro da sua matéria. Espero ter ajudado vocês. Que Deus os abençoe imensamente. Esse processo veio para ajudar e com certeza está ajudando. E qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer erro, você fez e não está tendo retorno, esperem aí. Nós temos aí o prazo, né? Eles pedem sempre um prazo de 10 dias úteis. Esperem o prazo, mas Angélica, tá estranho, eu não recebi nada para assinar. Não chegou ninguém, nada para assinar, não tem nada de andamento aqui. A gente vai conversando, beleza? Um processo é novo, é um processo que nós podemos ter algumas questõezinhas, alguns probleminhas, mas que com certeza veio para melhorar e agilizar o processo e vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe, que você tenha um semestre incrível, que o seu estágio seja abençoado e que você aprenda muito nesse processo. Beijo, gente. Tchau, tchau.